continuando o capítulo 11. Na gravação anterior, eu disse no final da gravação que era finalização do capítulo 10. Gostaria de corrigir. Foi finalização de uma parte do capítulo 11. Continuando agora o capítulo 11, seguindo após o item da letra B. Novo item. Como saber que não está funcionando? Quando a pessoa olha para você bem nos olhos, ela não está voltando o foco para dentro de si mesma. Então diga, abre aspas, você não vai conseguir se aprofundar nisso enquanto estiver olhando para mim. Estarei aqui lhe fazendo companhia enquanto você explora a si mesmo. Fecha aspas. Se a pessoa falar logo depois de você ter pedido que ficasse em silêncio, ela ainda não focalizou. Primeiro, reafirme o ponto central do que foi dito e então peça ao focalizador que entre em contato com o Felt Sense. Se você se empenhou e não aconteceu nada proveitoso, deixe passar uns 15 minutos e tente de novo. Se, após um silêncio, a pessoa vier com explicações e especulações, pergunte qual a sensação desse problema. Não a critique por analisá-lo. Atenha-se ao que a pessoa disse e continue chamando a atenção dela para o Felt Sense. Se o outro disser que não consegue deixar o sentimento aflorar porque está inquieto ou tenso, se sente vazio ou desestimulado, ou está esforçando demais, peça-lhe que focalize essa dificuldade. Ele pode se perguntar, sem responder verbalmente, abre aspas, o que é esse aturdimento? Ou essa tensão? Ou esse vazio? Ou isso de me esforçar demais? Fecha aspas. Novo item. Como saber que a pessoa percebeu a sensação? Chega-se a um Felt Sense quando se sente mais do que se consegue compreender. Quando o que existe é mais que palavras e pensamentos. Quando algo é, sem dúvida, vivenciado, mas ainda não está claro. Ainda não se revelou por inteiro ou não se liberou. Você saberá que o focalizador teve a sensação e está se referindo a ela quando procura palavras e, evidentemente, existe algo que ainda não pode ser verbalizado. Tudo que surgir dessa maneira deve ser bem recebido. É o próximo passo do organismo. Pegue-o, reafirme-o, do mesmo modo que a pessoa o transmitiu. O que vem direto do Felt Sense faz bem. Muda os sentimentos, alivia o corpo ligeiramente. Mesmo que não se goste do que emergiu, a sensação é boa. É estimulante quando acontece algo além de falar. Isso dá uma sensação de progresso, de liberação do que está emperrado. Esse é o conceito fundamental no processo de escuta. Interação e referência aos sentimentos da pessoa do modo como ela o sente. Baseia-se no fato de que os sentimentos e as preocupações não são apenas conceitos ou ideias, são corporais. Portanto, o sentido da ajuda não é nunca especular ou explicar. É necessário haver uma sequência física de passos até o local em que o problema é sentido no corpo. Esse processo continua quando um bom ouvinte interage com o lado pessoal e sentido de qualquer coisa que se diga, da mesma maneira que a pessoa o sente, sem acrescentar nada. O movimento e a mudança ocorrem quando a pessoa está em paz, para permitir que a sensação corporal de um problema se forme, seja sentida e passe à próxima etapa. O focalizador pode fazer isso sozinho, mas a presença e a interação de outra pessoa têm um forte papel de ajuda.
Novo item. Segundo tipo de ajuda, usando seus próprios sentimentos e reações a respeito da outra pessoa. Existem outros modos além do que apenas escutar, mas eles não acrescentarão nada se você não escutar. Nessa sessão, vou mostrar como tentar muitas outras coisas, mas de uma maneira que a escuta continue sendo sempre o fundamental. Experimente algumas, uma por vez, e depois volte à escuta por um tempo. Como manifestar a sua reação? Dizendo ou fazendo o que for, observe o rosto da pessoa e haja de acordo com a repercussão da sua contribuição. Se não conseguir perceber a reação dela, pergunte. Mesmo que aquilo que você disse ou fez seja bobo e prejudicial, irá funcionar bem se você perguntar a respeito e refletir sobre qualquer reação que a pessoa manifeste. Volte à escuta logo depois de transmitir a sua reação. Transforme as suas afirmações em perguntas e não em conclusões. E dirija as perguntas aos sentimentos das pessoas, não às ideias delas. Estimule-a a se aprofundar em si mesma, para ver se ela sente algo parecido com o que você disse. Outra coisa. Você nunca sabe o que ela sente. Você apenas imagina e a ajuda a perguntar a si mesma. Você pode afirmar, abre aspas, não quero dizer que eu saberia. Sinta você e veja. É parecido com isso ou o quê? Fecha aspas. Observe que o focalizador precisa sentir o que existe lá dentro para responder a sua pergunta, se você a tiver formulado daquele modo. Abandone a sua ideia assim que perceber que ela provocou uma argumentação ou especulação ou simplesmente não leva nada que se possa sentir. Se você achar que a ideia é boa, expresse-a 2 vezes, mas depois deixe-a de lado. Você poderá retomá-la mais adiante. Talvez você tenha razão, mas a outra coisa precisa emergir antes. Certifique-se de que há períodos de escuta absoluta. Se você interromper com ideias e reações suas constantemente, o processo básico da focalização não irá adiante. Em cada vez, você deve apenas escutar de 10 a 15 minutos. Se a pessoa estiver sentindo o próprio problema, fale menos. Se ela estiver empancada, fale mais. Deixe o processo da pessoa progredir, se ele parece desejar seguir alguma direção. Não insista para que se dirija para aquilo que você acha que deve vir a seguir. Se a pessoa tentar que você se comporte de determinado modo, comporte-se assim durante um tempo. Por exemplo, alguns talvez prefiram que você fique em silêncio, ou fale mais, ou que colabore com uma maneira específica. Faça isso. Sempre é possível retomar mais tarde o jeito próprio preferido. As pessoas sempre nos ensinam a ajudá-las. Se você perceber que tirou as coisas de um caminho bom e provocou confusão, faça o processo voltar ao último ponto, em que o focalizador teve contato com os sentimentos. Diga, abre aspas, você me dizia que... Continue a partir daí, fecha aspas. Observe o rosto e o corpo dele e, se notar algo acontecer, pergunte sobre isso. As reações não verbais
costumam ser bons indícios para pedir à pessoa que tenha contato com o felt sense. Por exemplo, o focalizador pode dizer, abre aspas, aconteceu, mas já estou bem com relação a isto, fecha aspas. E aí você responde, abre aspas, está bem de certa maneira. Eu vejo pelo jeito como você bate o pé e pelo seu olhar que algo pode não estar bem. Está correto? Fecha aspas. Você não precisa se agarrar ao fato de estar certo ou não quando perceber algo. Se você percebeu algo, então existe algo, mas você pode não ter certeza do que é. Sendo assim, pergunte. É muito comum ver o rosto do focalizador seguir a qualquer coisa que você diga ou faça. Pergunte também sobre isso. Fique tranquilo se o outro não gostar do que você está fazendo. Pode-se mudar esse jeito ou talvez nem seja preciso. Deixe que ele tenha reações negativas a você. Ouça e reflitas para ele. Não se atenha o tempo todo somente às palavras pronunciadas pela pessoa. O tom da voz é irado, desalentado, insistente, a voz falha às vezes. Como as palavras foram ditas? Pergunte, abre aspas. Você parece zangado. Está mesmo? Fecha aspas. Se a resposta for sim, pergunte por quê. Se o focalizador não seguir adiante, pergunte, abre aspas. Você consegue sentir o porquê da raiva? Fecha aspas. Você pode usar as suas reações ao que está acontecendo para perceber mais claramente o que se passa com o focalizador ou com vocês dois. Caso você se sinta entediado, incomodado, impaciente, zangado, embaraçado, agitado ou de qualquer outro modo, isso tem algum significado. Talvez tenha algum significado, ponto. Focalize no que isso significa em você. Se você está entediado, talvez descubra que é porque a pessoa não está chegando a nada importante. Então, você pode perguntar, abre aspas, você está chegando aonde quer? Fecha aspas. Se estiver zangado, porque a pessoa o estaria deixando assim? Quando achar que esse é o caso, diga, por exemplo, abre aspas, talvez você esteja me ignorando porque desistiu da minha ajuda. Você desistiu? Fecha aspas. Deixe qualquer sentimento aflorar em você enquanto acompanha alguém. Deixe-os ser o mais desagradáveis e sinceros possíveis. Desse modo, você liberta internamente para avaliar o que está acontecendo consigo mesmo. Isso quase sempre indica o que está ocorrendo com a outra pessoa ou entre vocês. Se, ao unir diversos raciocínios ou uma série de indícios, você tiver uma ideia do que alguém está sentindo, não gaste tempo explicado a ele. Pergunte apenas se ele consegue encontrar o sentimento que você inferiu. Pode-se exprimir qualquer palpite ou ideia em forma de pergunta. Às vezes, talvez, seja preciso acrescentar outra possibilidade, para que o focalizador saiba que não se trata de uma conclusão sua, mas de um estímulo para analisar o próprio sentimento. Abre aspas. É como se você estivesse com medo, ou seria envergonhado. Como é isso? Fecha aspas. Ouça. No restante dessa segunda sessão a respeito da ajuda, apresento muitas das reações que podem ser assinaladas para ajudar o outro. Não é preciso ler e aprender todas agora. Você pode consultá-las
quando já for capaz de ser ouvinte e quiser experimentar outras ideias. Por ora, é melhor passar para o terceiro tipo de ajuda. Novo item. Algumas questões para provocar movimento. É sempre válido, embora nem sempre possível, perguntar ao focalizador se a vida sexual dele é boa. Se não for, é interessante verificar se as necessidades sexuais não seriam consideradas assustadoras ou indesejáveis. Talvez ajude também perguntar o que atrapalha a vida boa sexual, além de como mudar certas situações ou entrar em novas. Algumas pessoas consideram perguntas desse tipo intrometidas ou tolas. Não as faça se não souber se o focalizador as aceita. A situação da vida de uma pessoa costuma ter aspectos malucos. Se você tem com ela uma relação que as pergunte sobre questões pessoais, não pareçam chocantes nem intrometidas, ou se ela fala mais de coisas estranhas ou fantásticas, pergunte-lhe se tem amigos, trabalho, vida sexual, se passeia. A pessoa pode focalizar essas coisas contando ou não contando os detalhes a você. Os sentimentos são internos e os relacionamentos são externos. Mas o interno e o externo estão sempre relacionados e o bom ouvinte consegue ajudar um focalizador perturbado a saber como mudar também o seu exterior. Pode-se perguntar a uma pessoa com relação a algo ruim que ele esteja enfrentando intimamente. Abre aspas. Essa coisa ruim pode ser, num certo sentido, boa ou útil ou sensata. Fecha aspas. Essa pergunta é complexa e profunda e deve-se precedê-la de algo como, abre aspas, nada que seja ruim numa pessoa é inteiramente ruim. Se isso existe, deve ou deveria ter algum aspecto correto ou proveitoso, a que precisamos dar atenção. Se descobrirmos para que serve, então não há problema. Assim, dê atenção a isso, veja o que quer dizer, porque está certo. Fecha aspas. O objetivo é ajudar o focalizador a parar de combater esses aspectos desagradáveis a fim de permitir que eles se mostrem, para que o aspecto positivo aflore. Frequentemente, um estado perturbado interno nos protege de outros problemas dolorosos. Se conseguirmos descobrir do que essa coisa dolorosa nos protege, poderemos nos proteger muito melhor. O problema da pessoa, talvez, seja lutar contra um modo como o corpo se sente. Se você simplesmente aceitar o modo como se sente, um passo positivo resultará disso. Passo que você não poderia forjar nem impor. Algumas pessoas ajudam a perguntar a uma pessoa com tendências suicidas, abre aspas, você está pensando em cometer suicídio contra alguém? Contra quem? Com isso me refiro a uma tentativa de ferir alguém cometendo suicídio. O focalizador talvez saiba a resposta prontamente e o foco pode passar para onde deveria estar. Esse relacionamento também pode ajudar a dizer que a outra pessoa no relacionamento provavelmente não compreenderá a tentativa de suicídio do focalizador de forma alguma.
Se o focalizador está irritado, vale a pena perguntar: você está magoado com alguma coisa? Determinadas vezes, pode-se perguntar: você acha que nunca consegue o que quer? Em caso positivo, deixe o focalizador se aprofundar no que seja. Algumas das reações mais descontroladas e mais destrutivas das pessoas são, na verdade, uma luta vital contra algum lado delas que a impede a realização do que elas precisam. A meta é, então, levar o foco a essa pressuposição, ou esse obstáculo. A esse obstáculo, que, de algum modo, deve ser falso. A que se refere e por quê? Se um sentimento persiste, você pode pedir à pessoa que inverta os papéis com o sentimento. Ela se levanta, relaxa o corpo e se prepara como se fosse representar um papel no palco. O papel é ser o sentimento. Abre aspas. Espere. Sinta no seu corpo o que esse sentimento lhe faz. Como ele agiria? O que ele lhe diria? Como se comportaria ou se movimentaria? Aguarde e veja o que acontece no seu corpo. Fecha aspas. Às vezes ocorrem espontaneamente expressões corporais, choro, ou são gritadas certas palavras. Quando isso cessa, é importante encontrar e focalizar o felt sense, da qual provém essas descargas de expressão. Novo item. Algumas sugestões para ajudar a pessoa a progredir. Faz bem dizer aos outros que é normal vivenciar os sentimentos, pelo menos por um tempo suficiente para perceber o que eles são. O mesmo se diz de necessidades, desejos, modos de ver as coisas. Como vimos, existem vários motivos para as pessoas se distanciarem dos sentimentos. Entre eles, o medo de que um sentimento ruim provoque uma atitude nociva. Se alguém tem medo dos sentimentos, você pode dizer algumas coisas, entre elas, abre aspas, sentimentos e atitudes não são a mesma coisa. Você pode sentir o que está sentindo. Depois, ainda resta a opção de decidir o que fazer. Fecha aspas. Abre outra aspas, mais ideias. Não há problema em precisar de algo. A tentativa de não ter uma necessidade que se tem causa uma série de problemas. Mesmo que você não a satisfaça, não lute contra ela. Fecha aspas. Abre nova aspas. Focalizar não é se perder no que se sente. Não se deixe afundar. Fique perto do sentimento, seja qual for. Sinta-o e espere que ele se revele. Fecha aspas. Outra ideia, abre aspas. Sensações estranhas não são o mesmo que sentimentos. É melhor se afastar delas e se ater à vida e às situações normais. As sensações estranhas podem não diminuir quando você se aprofunda nela. O que na sua vida tem feito as coisas serem ruins? O que acontecerá se você se lançar na vida em vez de se acomodar? Fecha aspas. Se a pessoa de repente se sentir estranha, espere um pouco, faça um intervalo. Peça a ela que olhe a sala, chame a atenção dela para as coisas corriqueiras, depois prossiga. No entanto, você não pode decidir se o focalizador deve se aprofundar em algo ou se distanciar de algo.
Ele é quem deve decidir. Sua companhia talvez seja necessária ou não para avaliar certos pensamentos estranhos. Abre aspas. Para mudar uma coisa ou fazer algo muito difícil, precisamos encontrar um primeiro passo que realmente possa ser dado. Qual seria ele? Fecha aspas. Sugira um passo pequeno, caso o focalizador não tenha nenhum. Mas não se agarre a nenhum, a não ser que tenha sido recebido com entusiasmo por ser possível. Abre aspas. Você é capaz de citar lugares onde você possa conhecer gente diferente? Como primeiro passo, faça uma lista. Fecha aspas. Certas pessoas preocupam-se tanto com o que os outros pensam delas que precisam de ajuda para ter contato com o que elas pensam e sentem. Abre aspas. Deixe de lado por instantes o que eles acham e o que eles disseram e vejamos o que você acha disso e como vê isso. Fecha aspas. Finalizando mais uma parte do capítulo 11.